Recomeçar de onde eu errei, Senhor, vem me sondar, abrir meu coração, vem comigo caminhar, me dizer o que fazer para continuar. Reconstruir, o vaso foi quebrado quando eu me troquei por um momento de prazer, um prato cheio de pecado. Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em ti recomeçar. Me arrepender e me render em tua presença, eu quero, Pai, recomeçar. Mais uma vez a tua mão me levantar de novo, vou recomeçar. Boa noite, minhas amadas irmãs. Que alegria estar aqui com vocês nesse congresso, né? O 29º congresso que a USAF faz, aqui, USAF da Paraíba. Este ano, de uma forma diferente, estávamos programando de estarmos num local aqui no Hotel Fazenda em Campina Grande, mas, diante das circunstâncias, estamos fazendo online. Então, mesmo nessa pandemia, em meio a essas dificuldades, o Senhor tem nos usado e tem colocado no nosso coração para realizarmos da maneira que está ao nosso alcance. Queremos agradecer a todas as igrejas que têm participado junto conosco nas outras conferências que fizemos, né? Então, assim, queremos agradecer também as preletoras que estiveram conosco, que estiveram nos abençoando com a palavra do Senhor. Sabemos que o alcance foi muito grande, as visualizações nos vídeos, né, foram além do que a gente esperava. Queremos glorificar o Senhor, porque cada uma das irmãs aí estavam compartilhando, levando para outras pessoas. Então, todos esses estudos vão ficar guardados, né, aqui nessa plataforma e tendo acesso a hora que vocês assim quiserem. E estamos aqui para começar uma série de estudos, né, com a nossa irmã Vanusa Consentino, lá do Rio Grande do Norte, que aceitou prontamente o nosso convite há uns meses atrás, quando falamos com ela, que o nome dela já foi cogitado logo no começo do ano, né, e a gente já foi logo falando e ela foi se disponibilizando. Então, queremos agradecer esse coração disposto da irmã Vanusa, que Deus possa usá-la grandemente durante esses 3 dias. Como é que vai funcionar? Hoje, a irmã vai trazer o primeiro estudo, né? Amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, o segundo estudo. E no sábado, às 19h30, o terceiro e último estudo dessa série, que tem como título: Em Deus sempre haverá um recomeço. Né? E o versículo-chave é lá em Lucas 15:18, que diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então vamos aprender, guardar no nosso coração aquilo que o Senhor preparou para a sua serva nos trazer esta noite, né? E lembrar que em Deus sempre há um recomeço de tantas coisas, e é com isso que nós vamos estudar e vamos aprender, que os nossos corações estejam sendo preparados pelo Espírito Santo para que possa ser terra fértil, para que possa germinar e dar frutos. Nesta noite, também eu gostaria de avisar as irmãs que coloquem aí no chat o seu nome, a igreja de onde você é, tá certo? E a cidade, por quê? As irmãs já do USAF estão anotando
Porque hoje e amanhã vai ser gravado tanto a abertura como o estudo, mas no sábado vamos fazer a transmissão ao vivo da abertura para que a gente possa interagir com vocês. Vai estar uma parte da USAF toda junta, né? Menos a nossa irmã Mônica, que está com um bebezinho em casa. Então, Mônica, um grande abraço para você, Miguel, irmão Pablo, que Deus abençoe, né? Tá de bebezinho, então ela não vai poder ir, está de resguardo, mas o restante da diretoria estará juntos para fazer essa transmissão ao vivo no sábado. Então, a gente precisa que vocês coloquem o nome de vocês e a igreja. Não precisa repetir, tá certo? Mas você coloca o seu nome, a igreja, a cidade onde você está assistindo, porque vamos fazer algumas surpresas para vocês, né? Vamos ter alguns sorteios de livros, de Bíblia, e a gente vai dizer isso tudinho no sábado, tá bom? E a gente vai interagir. Então, estejam orando para que possa ser realizado esse último dia da conferência, né, do nosso congresso, que seja tudo para a glória do Senhor. Estamos tentando realizar da melhor maneira possível. Durante a semana fica muito complicado por causa do trabalho, não é? E os afazeres que temos, mas sabemos que é o Senhor que capacita e o mais importante é a palavra do Senhor que vai chegar ao coração de vocês, tá bom? E nesse momento também gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor por nosso momento, né? Por nosso congresso, o início do nosso congresso. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor? Pai querido e amado, queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso. Te agradecer porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, tem nos capacitado e diante das dificuldades, ó Pai, o Senhor tem aberto as portas, tocado nos corações e tem nos capacitado, ó Deus, para realizarmos a Tua obra. Que o maior interessado é o Senhor e o Senhor tem nos movido para isso. Prepara os corações que o Senhor tem trazido para ouvir desse estudo, que possa encontrar corações férteis, ó Deus, para que possa frutificar. Pessoas que precisam recomeçar, ó Deus, recomeçar uma amizade, um casamento, decisões, um estudo, recomeçar a vida de novo contigo, que o Senhor possa tocar nos corações, ó Deus. Usa a tua serva para que possa trazer aquilo que estamos precisando, ó Deus, para te servir melhor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, vamos a uns especiais, tá bom? A gente pediu para as SAFs mandar para a gente e agora a gente vai participar, vai ver a participação, aliás, da igreja lá do Monte Santo, mandou um jogral falando sobre recomeço, tá bom? Então, vamos agora assistir? Boa noite, irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Betânia, sou casada com o pastor Lúcio Pires, da Igreja Batista Regular no Monte Santo, aqui em Campina Grande. Eu, juntamente com a SAF da igreja, iremos deixar para vocês um jogral que tem como título Recomeçar. Mas antes, quero deixar para vocês 2 versículos que se encontram no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 12 e 13, que diz o seguinte: sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Agora, dando início ao nosso jogral. Todos erramos em diversas ocasiões, e por mais que nos esforcemos para acertar em tudo, lá um dia nos pegamos no erro, seja com uma palavra precipitada, uma decisão equivocada ou a perda de uma oportunidade. Mas, apesar desta realidade nos acompanhar, pela nossa natural imperfeição, Deus, na sua misericórdia, não permitiu que afundássemos impotentes no erro. Ele nos dá a chance de recomeçar. Sim, uma das coisas mais importantes da vida é a oportunidade de retomar, começar de novo.
E isso é imprescindível, uma vez que certos problemas são como tempestades e deixam nossas vidas em ruínas. É necessário reconstruir, recomeçar. O povo de Israel, depois de desobedecer a Deus e ser levado cativo ao exílio, teve que recomeçar a construção, a religião e suas próprias vidas. Esdras 9:9. A mulher que tinha sido flagrada em erro recomeçou sua vida depois do vá e não peques mais, dito por Jesus misericordiosamente diante de uma multidão com pedras nas mãos. João 8:11. Lembre-se daqueles que foram curados por Jesus e tiveram um recomeço digno, já que naquele tempo estar doente era também estar parte da sociedade. João 5:8-10. Até mesmo o filho pródigo que experimentou o mundo teve uma oportunidade de recomeço junto ao Pai. Lucas 15:20. E pessoalmente falando, a própria conversão a Jesus é caracterizada como nascer de novo, ou seja, como recomeço na vida sob novos valores, como salvos e justificados filhos de Deus. João 3:3. Errar é humano, recomeçar também. O que você está esperando para recomeçar? Talvez seja um recomeço no seu casamento, de uma amizade ou, o mais importante, um recomeço na presença de Deus, frequentando a igreja e se aproximando novamente do Pai. Não olhe para sua vida com atitude de derrota. Não desista de sua família, seus dons e capacidades. Não abandone o seu chamado. Em Deus encontre forças para recomeçar. Recomece segundo a vontade e os valores que Deus deseja para a sua vida. Junte sua história com a de diversas outras pessoas que recomeçaram da maneira correta e foram felizes com Jesus. E agora vamos mais a um momento de especial, tá bom? Agora vamos louvar o Senhor com 3 hinos. É hora de não olhar para trás, vaso novo e lá está o meu tesouro. Esses louvores serão entoados pelas irmãs de Santana de Mangueira, a irmã Etel e as irmãs lá da Igreja do Monte Santo, Campina Grande. Então queremos agradecer, meditem na letra e logo após os louvores, os especiais, vamos à palavra com a nossa irmã Vanusa Consentino. E o que é que eu quero pedir às irmãs? Prestem atenção, anotem, porque no sábado a gente vai fazer alguma coisa para que a gente possa presentear vocês. Então, prestem atenção, façam anotações, tá certo? Guardem a palavra do Senhor, porque não vai... Claro, o principal é servir para a nossa mudança, né? Para que a gente possa aprender mais do Senhor. Mas também vamos usar perguntas, vamos fazer alguma coisa. Não vou dizer exatamente o que é, mas anotem, tá bom? Logo depois do especial, a irmã Vanusa estará com vocês, ela mesma vai se apresentar. Que Deus seja glorificado e fale ao coração de cada um esta noite.
Boa noite, irmãs. Como vocês estão? Espero e desejo no Senhor que estejam em paz, estejam firmes no Senhor. É uma bênção podermos participar deste encontro virtual, deste congresso virtual, e o desejo do meu coração é que juntas possamos crescer no Senhor. Eu sei que muitas de vocês já me conhecem, mas também sei que algumas não me conhecem. Por isso vou me apresentar um pouquinho, tá certo? Então, me chamo Vanusa Cosentino, sou esposa do pastor Almir Cosentino, estamos casados há 36 anos, para a glória de Deus. O Senhor tem nos sustentado, nos guiado, fortalecido a nossa união para a sua glória. Em março do próximo ano, que está bem pertinho já, iremos fazer 37 anos. Irmãs, nós conhecemos o Senhor Jesus no mesmo dia. Após mais ou menos 5 anos de casados, nós nascemos de novo e foi um dia muito especial em nossas vidas. O arrependimento, conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós temos uma linda história com o Senhor Jesus e a cada dia nós dependemos dele para estarmos vivendo para ele. Temos uma linda herança também, uma única filha, Laís, que tem sido parte das bênçãos de Deus em nossas vidas. Temos ela como filha biológica, mas temos muitos outros filhos espirituais que Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos, participando, encorajando cada um deles em sua fé. Ganhamos um filho, o nosso genro, o pastor Carlos Júnior, que tem sido bênçãos também em nossas vidas. E aí, somos avós agora de Liz, uma linda coroinha que o Senhor nos deu. Como diz a palavra de Deus, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Que privilégio poder ver, irmãs, os filhos dos nossos filhos. Então, orem por nossa família. Eu peço que as irmãs, quando lembrar, possa pedir para que possamos servir ao Senhor até o nosso último suspiro em fidelidade. Como esposa de pastor, como as irmãs sabem, meu esposo ele serve como pastor aqui em Natal, na Igreja Batista do Alto, como também ele serve no seminário. Então, como pastor, meu esposo tem 23 anos. E eu louvo a Deus por poder acompanhar o meu esposo, servindo a ele, ajudando ele nos momentos difíceis, apoiando ele. Eu sei como é importante. Fica até uma reflexão para cada uma das minhas irmãs que são esposas de pastor, para também pensar assim: nós cooperamos, apoiando o nosso marido, estando perto dele nos momentos bons, que são muitos, e em alguns momentos difíceis, que sabemos que também eles passam. Então é muito importante essa conexão, essa ajuda mútua, esse encorajamento, que nós possamos estar sempre juntos deles. Minhas queridas irmãs, não sou uma mulher perfeita, sou uma mulher comum, que dependo da graça de Deus dia a dia para estar andando, honrando Ele, glorificando a Ele com o meu viver. Por isso, mais uma vez, eu conto com as vossas orações. Eu sei que nada sou sem o Senhor. Quero agora agradecer. Não poderia deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade. É uma rica oportunidade estarmos estudando a palavra de Deus, estarmos prontas para sermos edificadas pela palavra de Deus. É um desafio? É uma responsabilidade grande, enorme, mas eu sei que o Senhor está no controle e eu dependi de Deus para cada pensamento, cada aplicação. Eu pedi ao Senhor a direção para estudar, para trazer para as nossas vidas algo que venha glorificar a Ele, algo que venha nos ajudar, nos abençoar como mulheres de Deus. Eu quero agradecer à irmã Conceição também por este convite, juntamente com todas as mulheres da USAF da Paraíba. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada também pela cesta de amor que eu recebi, de carinho, que a irmã Naama e Etel me entregaram aqui em Natal, no seminário. Irmãs, quanto carinho. Eu pude ver ali cada item daquele, foi dado com muito carinho. E eu fiquei pensando assim: a irmã que comprou isso, como foi carinhosa, como ela foi generosa. Muito obrigado a cada uma de vocês, e também a generosidade da oferta. Eu vou comprar um presente bem bonito e depois eu mando dizer para vocês o que foi, tá bom?
Muito obrigada, irmãs, e continue me abençoando com suas orações, que é o mais importante para as nossas vidas, as orações, para que Deus possa estar nos edificando, nos abençoando, nos animando a cada dia no Senhor. Tá bom, minhas irmãs, então já agradeci a Deus, já me apresentei. É uma pena nós não estarmos presencialmente, fisicamente, mas Deus nos deu essa oportunidade. O mais importante de tudo, o trabalho do Senhor não parou. Apesar desse isolamento social, apesar desse momento que o mundo se encontra, está vivendo, mas o Evangelho não parou de ser anunciado e propagado. Da maneira como o Senhor quer, da maneira como Ele conduz, porque Ele é soberano, Ele está no controle de tudo e de todos. Então o que resta-nos a fazer é estarmos à disposição do trabalho do Senhor, usando este meio que Ele nos deu para assim estarmos sendo edificadas. Irmãs, João 15 e o verso 5 diz que porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos ali que Ele era a videira, vós os ramos, e sem Ele nada podeis fazer. Eu tomo isso para a minha vida também. Sem o Senhor eu não poderia estar aqui, não poderia falar dele para vocês, que é uma grande responsabilidade. Então, que Deus possa abençoar vocês também e depender dele para aprender. Não vai ser através da minha pessoa, mas vai ser através do Espírito Santo que habita nos crentes, e o interesse, a dedicação, o desejo de aprender da palavra dele nesse momento. Procure se concentrar. Eu sei que não é tão fácil, mas eu gostaria que a gente interagisse também de alguma forma, para não ficar aquela coisa cansativa, né? Vocês estão aí vendo através de uma tela, do celular, do computador, não sei, às vezes dá sono, alguma coisa assim, mas procure se concentrar para estarmos juntas, interagindo, animadas, como se estivéssemos presencialmente, porque, irmãs, estamos longe fisicamente, mas espiritualmente estamos juntas, em oração estamos juntas, no amor de Cristo estamos juntas. Por isso que deve haver esse interesse e essa conexão entre nós. Bem, as mulheres precisam de encorajamento, não é verdade? Precisamos de encorajamento. Eu reconheço como mulher, como eu preciso ser encorajada pela palavra de Deus. Como esposas, a cada dia nós precisamos sermos lembradas de estarmos abraçando o propósito de Deus em nossas vidas e sermos uma esposa auxiliadora, sermos aquela mulher fiel ao nosso marido, aquela ajudadora presente, aquela mulher submissa ao seu esposo. Como mães, nós precisamos ser encorajadas a criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Como jovens, as moças que estão participando precisam também depender da ajuda de Deus para enfrentar as pressões nocivas deste mundo, para não se conformarem com este século, para não cederem às tentações. Então nós, mulheres, precisamos muito desse tempo especial de estudarmos juntos a palavra de Deus. Estamos vivendo uma era, podemos falar assim, de uma decadência espiritual muito grande. Hoje, minhas irmãs, nós não vemos crentes mais como no passado, crentes fervorosos, crentes fiéis, dedicados, responsáveis, crentes que têm uma vida completa, inteiramente para o Senhor. A vida do crente hoje está muito dividida, não está exclusivamente para o Senhor. Então nós precisamos desse encorajamento bíblico para estarmos sempre firmes no Senhor. Nós precisamos ver a palavra de Deus a cada dia para estarmos sempre olhando para o Senhor. E nós vemos que na palavra de Deus, Deus usou o exemplo de mulheres para se ajudarem mutuamente, como nós estamos fazendo. Eu estou aqui, você está aí. Eu não sei se você está na igreja, não sei se você está em casa, não sei se você está reunida com outras irmãs, mas estamos conectadas pela palavra de Deus. E a Bíblia mostra exemplo de 4 mulheres. Eu vou aqui citar rapidinho para a gente só ver a importância dessa conexão, desse encorajamento bíblico. A gente pode lembrar aqui de Maria e Isabel, como elas precisaram de ajuda. E Deus providenciou um encontro para aquelas mulheres.
Isabel, que viveu durante décadas desejando ser mãe. Maria, que recebeu a missão mais privilegiada de todas as mulheres, ser a mãe do Salvador. Mas ela recebeu muitas pressões, Maria. Ela foi injustiçada, julgada, perseguida. Ninguém queira saber o que ela passou. Uma jovem apareceu grávida. Imagine se fosse hoje. Não, o que está gerado nela é do Espírito Santo. O que é que seriam falar as pessoas? O povo sempre foi povo, as pessoas são iguais desde o princípio, o coração rebelde. E aí aquelas mulheres se encorajaram mutuamente. Nós vimos também o grande exemplo de quem, irmãs? De Noemi, né? Noemi e Ruth foram outras mulheres que se encorajaram muito mutuamente. Aquelas mulheres que passaram por uma perca dolorosa, que passaram privações, expectativas, cansaço, provisão teriam que elas mesmas terem para suas vidas, mas elas se ajudaram mutuamente. Então isso nos dá incentivo e nos ajuda a termos uma visão especial do contato que nós como mulheres de Deus devemos ter. Quando nos reunirmos, que seja para edificação, que seja para esse contato espiritual, que seja para crescermos juntas e glorificarmos ao Senhor. Por isso a importância, irmãs, de estarmos cada vez mais dependendo e vivendo para o Senhor. Alguém falou assim, que a mulher é o coração da casa, o termômetro e a temperatura do lar. Eu creio nisso realmente. Nós mulheres, quando estamos na TPM, a gente vê que todo mundo muda em casa, não é verdade? Se a gente está mais mal-humorada, passa para o marido, passa para os filhos, passa para o cachorro, passa para o gato também. Então, nós somos a temperatura do lar. Para que nós possamos ter sabedoria em nosso lar, nós precisamos depender do Senhor a cada dia. Estarmos buscando o encorajamento bíblico. E é urgente, viu, irmãs? É urgente estarmos buscando ao Senhor, é urgente estarmos se encorajando biblicamente, e sozinhas nós não iremos conseguir. A mulher que age biblicamente, ela vai abençoar sua família, ela vai abençoar sua igreja, ela vai impactar a sociedade, as suas amizades, a sua vizinhança, seus familiares descrentes. Ela vai mostrar a diferença de uma mulher que ama a Deus. A mulher de Deus, ela não vai ceder ao mundo, ao padrão do mundo. Ela não vai ceder às pressões, às influências, mas ela vai estar sempre olhando para o Senhor. Ela vai lembrar de Romanos 12:2, e não vos, complete comigo, conformeis com este, muito bem, século. Como também em 1 Coríntios 15:58, é um encorajamento muito grande para quem gosta de servir ao Senhor, para as mulheres da diretoria da USAF, para as irmãs na igreja, para todo o povo de Deus, para estar sempre firmes no Senhor. O trabalho no Senhor não é em vão. Então, minhas irmãs, trazendo esse ponto de contato, preparando os nossos corações para recebermos do Senhor o seu ensinamento, vamos orar neste momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, prepara nossos corações, nos ajuda. Me ajuda, Pai, me capacita, me dá humildade, dependência do Senhor. Abençoa o coração de cada uma das minhas irmãs, que sejamos abençoadas com Tua palavra, que tenhamos interesse e mudança de vida para a glória de Deus, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, o nosso tema é: em Deus sempre haverá um recomeço. Gostaria que todas nós possamos dizer juntas, vocês aí e eu aqui. Podemos dizer? Vamos lá? Em Deus sempre haverá um recomeço. Isso mesmo. Como é bom sabermos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. Eu sempre gosto de, quando está orando, pensar assim: Senhor, que amanhã eu possa te servir melhor do que hoje. E isso é uma questão de um recomeço diário em nossa vida. Como mulheres de Deus, nós não devemos estacionar a nossa vida cristã, retroceder a nossa vida, mas avançar.
avançar, irmãs. Isso é um recomeço diário que nós precisamos fazer com o Senhor. O nosso versículo-chave é em Lucas 15:18, quando diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quem disse essas palavras e em que ocasião foram ditas essas palavras? Nós teremos 3 estudos, são 3 dias de congresso, e nós vamos ter como base a parábola do filho pródigo, né? Irmã Conceição me deu essa responsabilidade. Eu cheguei até para a irmã, em que sentido a irmã quer que nós venhamos a falar? E a irmã me encorajou: irmã, olhe, Deus lhe use, o que Deus direcionar a irmã vai ser aquilo que nós vamos ouvir. E realmente eu fiquei pensando, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu gosto muito de estudar sobre as mulheres da Bíblia, eu acho que vocês também. Nós somos impactadas com o seu modo de viver, com o seu amor a Deus. Aquelas mulheres que amaram a Deus deixaram grandes exemplos para as nossas vidas. A mulher de Provérbios 31 é o meu referencial. Eu gosto de ver aquela mulher, apesar de eu estar muito longe daquela mulher, mas eu gosto de ver os seus exemplos, as suas atitudes e querer ter um pouco daquela mulher. E nós sabemos que realmente as mulheres nos ensinam muito. E geralmente as mulheres gostam de falar de coisas de mulher, não é? É igual aquela propaganda que tinha no passado. De mulher para mulher. Alguém disse aí? Muito bem. A da minha faixa etária vai conhecer essa propaganda, porque hoje não existe mais. Mas era a propaganda de uma loja feminina. Muito bem. Mas quando eu peguei o texto bíblico, irmãs, de Lucas 15, 11, 32... eu senti paz também de falarmos aqui sobre, não sobre mulher da Bíblia, mas falar para o todo. Deus quer que homens e mulheres conheçam o seu amor. Deus quer que homens e mulheres tenham um recomeço na sua vida. E através dessa parábola, nós não vimos aqui a mãe daqueles 2 rapazes, a esposa daquele homem. Nós vimos aqui os personagens sendo um pai e 2 filhos. Isso nós podemos observar 3 tipos de corações. É o que nós vamos olhar durante esses dias, aprender com essas pessoas, com as atitudes, as positivas, adquirirmos, imitar, as negativas, deixar para trás. Então, irmãs, eu fui abençoada e eu tenho certeza que vocês também serão abençoadas. Hoje nós veremos, nosso primeiro ponto é a necessidade de cair em si. Quando a gente olha para Lucas 15, 17, por favor, irmãs, podem abrir sua Bíblia. Lucas 15, 17, olha só o início desse texto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Nosso primeiro ponto, minhas queridas irmãs, é pensando na necessidade de cair em si. O que é cair em si? Nós veremos daqui um pouquinho. Mas os subpontos aqui, nós vamos ver a necessidade de identificar o pecado para ter um recomeço em nossa vida. Para ter um recomeço, é preciso avaliar, refletir o que é que estava atrapalhando a caminhada cristã. O que é que estava deixando de fazer para poder estar sempre correndo a carreira gloriosa. Nós vamos ver também a necessidade de um arrependimento genuíno e começar e ter um recomeço com Deus. Amanhã nós veremos a necessidade de um recomeço. Vamos ver Lucas 15, 18, quando o filho pródigo disse: irei ter com meu pai. Veremos a necessidade que nós temos de ter uma comunhão com o Pai. E no terceiro dia nós vamos terminar com festa. Todas as programações que nós fazemos, a gente termina de uma maneira gloriosa, não é verdade? Com banquete, uma mesa bonita, farta, mas também nós vamos terminar aqui com um banquete espiritual. A satisfação, irmãs, de conhecer o Pai. A paz em Deus que somente Ele dá. E as atitudes que nós devemos adquirir para um novo
recomeço em nossas vidas. Mas vamos agora olhar o cenário dos nossos 3 dias. Vamos agora observar o texto de Lucas 15, 11 a 32. Todas vamos ler juntas, tá bem? Então, se nós estivéssemos juntinhas presencialmente, iria ter a participação, mas vocês vão ter que me aguentar em todos os momentos aqui, até na leitura também. Mas vamos lá olhar a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um texto clássico que nós conhecemos tão bem, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Cada vez que nós lemos, nós temos algo para aprender. Deus tem algo para nos ensinar. Irmãs, eu aprendi e creio que vocês também irão tirar grandes lições para as suas vidas. Esse texto aqui nós podemos observar que trata-se, irmãs, de pecado, de arrependimento, de graça, de alegria e de filiação. Jesus, o mestre por excelência em seu ministério, ele ensinou através de parábolas. E o que é uma parábola, minha irmã? É uma ilustração com temas da vida comum. Histórias a respeito de pessoas que viveram em um determinado tempo ou lugar. E as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir, além de indicar os seus seguidores a agir. Minhas queridas irmãs, Jesus contava parábolas para impactar, para trazer uma ação para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Uma história comum, lugar diferentes, pessoas diferentes, para que houvesse um entendimento, tirar uma lição para a sua vida. E em Lucas capítulo 15, nós vemos 3 parábolas, bastante conhecidas, pelo menos as pessoas que gostam de ler a Bíblia, vão se lembrar da parábola da ovelha perdida, da parábola da moeda perdida e da parábola do filho pródigo. Aqui Jesus estava dando uma resposta para os seus inimigos.
Em Lucas 15:1, nós vemos aqui que os escribas e fariseus estavam questionando ele, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus disse: vou responder agora para eles em forma de parábolas, para ver se eles entendem ali. Todas 3 parábolas foram proferidas com o propósito de ilustrar, minhas irmãs, a mesma e única verdade: que Deus ama o pecador, que Cristo salva os pecadores, que Cristo tem interesse pelo homem. Jesus queria que aquelas pessoas entendessem o amor de Deus. Em Lucas 15:10, nós conhecemos um texto maravilhoso quando diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vemos aqui a declaração celestial do milagre da salvação. Quando um pecador se arrepende, há júbilo, há festa nos céus. Porque, minhas queridas irmãs, amigas, se você está me ouvindo, se você ainda não foi até o Pai, no dia que você for em arrependimento sincero e genuíno, os céus farão festas por você, por sua alma, por sua vida. O livro de Lucas é maravilhoso. E através de vermos tantas declarações falando do amor, da posição de Jesus como Salvador, isso alegra o nosso coração. Como é maravilhoso saber que Jesus morreu pelos pecadores, que Ele pode perdoar, que somente Ele santifica e é Ele quem nos recebe nos céus. Que encontro maravilhoso! Que bênção termos o acesso, o privilégio, irmãs, de termos a Bíblia em mãos. Podermos ter na nossa casa, podermos andar livremente no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. Irmãs, é um privilégio. Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos nos maravilhar a cada dia, vendo o amor de Deus e o plano dele em nossas vidas. Mais do que nunca, está na hora de recomeçar. Refletir tudo o que Deus fez, refletir o amor dele por nós, irmãs, e termos um interesse sincero para com o nosso Senhor. Termos uma vida de responsabilidade, de fidelidade ao nosso Senhor. Nós trazemos a memória, como tem lá em Lamentações 3, 21 e 22, quero trazer a memória que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãs, vamos lembrar do que Deus fez sempre para o seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o povo escolhido de Deus, os judeus, os israelitas, um povo que se rebelou tanto contra Deus, mas Deus sempre estava perdoando quando havia sinceridade em seu coração. Do mesmo jeito, esse Deus pode nos perdoar. Ele nos perdoa quando nós chegamos até a Ele. E devemos lembrar das suas misericórdias a cada dia. Quando ouvirmos a palavra de Deus, vamos lembrar do que significa a parábola. É trazer uma reação, uma ação em nossas vidas. Não só saber da história, mas interpretar essa história nas nossas vidas e agir de uma maneira que venha glorificar ao nosso Deus. Em Deus sempre haverá um recomeço. Mas o que é recomeçar? O que é que as irmãs esperam desse tema? Em Deus sempre haverá um recomeço. O que é recomeçar? Recomeçar, irmãs, é uma ação de começar novamente. É refazer depois de interrupções. É retomar. Agora nós estamos retomando a chegar na igreja, participar dos cultos depois do isolamento social, não é verdade? E estamos vendo ainda uma certa ainda indisposição, vamos ser mais branda, indisposição de alguns irmãos que não estão chegando na igreja. Mas é hora de retomar, é hora de voltar para servirmos melhor ao Senhor em unidade, juntos, congregando juntos. Mas na nossa vida espiritual, em algum momento você parou de crescer, irmã? Pense agora, particularmente, não pense assim, aquela irmã está fraca, aquela outra não quer nada com Deus, aquela dali não cresce nunca. Não, eu e você. Como está a sua vida com Deus? Você parou de crescer? Você desistiu de crescer? Você não tem mais interesse em crescer no Senhor? Eu sei que é uma realidade, que nós passamos por muitas aflições aqui.
João 16:33 diz o quê? Neste mundo tereis aflições. Só a parte A aqui do versículo, tá bom? Então, muitas vezes, nós podemos chegar um momento na nossa vida, na nossa carreira cristã, de ficarmos descontentes com alguma coisa, não é verdade? Se não estivermos olhando, olhe bem para mim agora, se não estivermos olhando para a palavra, não estivermos buscando o Pai, nós vamos olhar para coisas que atrapalham o nosso relacionamento com o Pai. Irmãs, o que é que acontece para ficarmos descontentes com o Senhor? Absolutamente nada. Nós podemos ter uma aflição, uma dificuldade, um conflito, mas nada deve atrapalhar a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Nós podemos estar insatisfeitas com alguma coisa, às vezes na igreja, às vezes com algum irmão ou pastor. Não. Esse tipo de pensamento e atitude não é agradável e não glorifica ao Senhor. Insatisfação é pecado. Quando acontece uma fraqueza espiritual, é por falta realmente de uma proximidade maior com o Senhor. Irmã, deixe-me ser bem clara. A palavra de Deus, ela é muito direta e não tem arrudeios. Nós estamos aqui nos encorajando. Lembra que nós falamos que é uma urgência o encorajamento bíblico entre mulheres? É necessário, é importante, é bíblico, então nós temos que ser verdadeiras. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas, tristes, sem apoio da família. Algumas irmãs têm maridos que não são crentes e às vezes elas cansam de esperar para eles se converterem, mas não é bem assim, o tempo pertence a Deus. A Bíblia diz que o nosso papel é ser fiel a Deus, honrar a Deus, que Deus nos honra. Lá em 1 de Pedro fala que as mulheres ganham seus esposos através do seu procedimento, seu testemunho é muito importante dentro de casa, sua paciência com o Senhor. Sei que tem irmãs que se entristecem também porque maridos se desviaram, deixaram de seguir ao Senhor. Sei que tem esposas também que pensam que seus maridos são fracos, não crescem, não estão buscando o Senhor verdadeiramente. Tudo isso é uma confusão de pensamentos. Filhos desviados, rebeldes, sem interesse para o Evangelho, longe da família. Às vezes algumas irmãs têm que se mudar de cidade, se decepcionam com alguém ou com alguma coisa, se tornam fracas espiritualmente. Mas também tem o perigo das influências da sociedade moderna, das amizades com mulheres que não são crentes. Não viver pela palavra de Deus. Querida irmã, o que é que aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa desse tipo na sua vida que está lhe deixando desanimada? Porque quando tudo isso chega no nosso coração e nós ficamos remoendo, é um perigo. O que vai chegar na sua vida é o desânimo espiritual, e isso é muito prejudicial. Esse desânimo espiritual vem acompanhado de outros sentimentos, e um dos maiores perigos na sequência do desânimo é a apostasia, voltar atrás. A pessoa desanimada, ela não tem entusiasmo, não tem vontade, é abatida, sente fraqueza, desestimulada, sem ânimo. Enquanto, irmãs, que Jesus sabia que em algum momento da vida nós iríamos passar por isso. Nós iríamos ficar desanimados. Jesus conhece o nosso coração perfeitamente. O Senhor, Deus conhece a sua onisciência. E aí, a gente pode ver a outra parte de João 16:33. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É um encorajamento para a minha vida e para a sua vida também. Se chegar algum tipo de sentimentos, esses que nós mencionamos ainda há pouco. Irmãs, ter bom ânimo tem um sentido muito forte de encorajamento bíblico. No original, ter bom ânimo é ter força para lutar, não desistir, ter coragem, irmãs, para enfrentar toda e qualquer situação, pressão, conflito, mas no Senhor. Ele disse para termos coragem, forças, porque Ele nos ajuda, Ele nos capacita.
Olha, queridas irmãs, Jesus deixou a sua glória ao lado do Pai para se humilhar por nós, para morrer por mim e por você, para buscar e salvar o perdido, eu e você. Ele enfrentou todas as dificuldades possíveis, impossíveis. Ele não desanimou, ele não desistiu. Ele sempre pensou em mim e em você. Ele foi decepcionado, abandonado, rejeitado, mas ele não voltou atrás. Ele podia fazer isso, ele era o próprio Deus. Ele sabia o que ele iria passar aqui, ele poderia ter desistido de tudo, mas não. Ele foi obediente ao Pai. Ele assumiu toda a nossa culpa. E o amor de Cristo, ele é caracterizado por renúncia própria. O Senhor renunciou por amor a mim e a você. Em Hebreus 12:2 fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Maior amor do que este jamais poderá ser demonstrado. Ninguém me ama e ama você como Jesus. O amor de Jesus é intenso e profundo, e ele está mais interessado pelos pecadores do que os pecadores nele. Já imaginou? Nós precisamos do Pai, mas ele é quem se interessa por nós. Era para ser o contrário, era para nós estarmos correndo incessantemente pelo Senhor. E esse amor é o único que encontramos a paz perfeita. Se confiarmos nesse amor, irmãs, se não esquecermos disso, se trouxermos à memória, a lembrança, o amor, o cuidado de Deus, nós seremos mulheres mais firmes, enfrentaremos mais dificuldades com força, com ânimo, com coragem para lutar. Então, minhas irmãs, há uma necessidade para o recomeço. Nós estamos vendo um único ponto no nosso estudo: a necessidade de cair em si. Foi como nós lemos aqui em Lucas 15:17. Então, caindo em si. Caindo em si. Eu falei para vocês que queria explicar. Então, muito bem. Olha só o que significa cair em si. Reconhecer erro ou imprudência, depois de ter se iludido com algo, tomar consciência do que fez de errado. Aquele filho pródigo refletiu. E é importante nós refletirmos também nas nossas vidas o que é que nós estamos fazendo para o Senhor, como estamos vivendo para o Senhor, como estamos nos comportando como filhas de Deus, onde precisamos melhorar, o que é que eu estou deixando de fazer para o Senhor como filhas de Deus. Minhas irmãs, para existir um recomeço é necessário identificar o problema. Então, olha só Lucas 15:11 e 12. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Naquela época, um pai, ele podia dar a herança para o seu filho ainda em vida. Geralmente isso não era feito. Mas aquele filho mais novo pediu uma exceção especial. Ele chegou ali para o pai, e o pai ali ilustrou o grande amor de Deus por nós também. Ele permitiu a rebeldia daquele rapaz, e também ele viu ali, ele respeitou a vontade daquele rapaz. Só que o pai sabia o que iria acontecer com aquele filho. O filho mesmo assim partiu e seguiu o curso da sua vida. Viajou para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens com uma vida pródiga. O filho queria ser independente daquele pai, irmãs, mas logo viveu a pior escravidão do que nunca. Ele trabalhou alimentando porcos. Os porcos eram, claro, impuros para os judeus. E não podia haver uma profissão mais repugnante e humilhante para um judeu cuidar de porcos. Lá em Levítico 11:7 fala isso. E foi onde ele trabalhou, alimentando porcos. Irmãs, olha só a situação. Quando se vai para longe do Senhor, irmãs, se envolve na lama, se suja na lama, na imundícia. Não tem como. O Pai sabe disso. O Pai sabe que quando nos afastamos dele, a nossa vida vai ser miserável. Então não vale a pena nunca deixar o Pai. Jesus ilustrou uma cena dramática. A gente pode imaginar, visualizar mentalmente aquela cena. Aquele rapaz ali,
na miséria, com fome, desejando comer comida de porco. Imagine o fedor que tinha ali. Mas é a maneira como o Senhor Jesus mostra a condição do homem no pecado. A vida daqueles que escolhem estarem longe de Deus, que preferem deixar o Pai, de ter a sua independência. Só que aquele rapaz identificou o pecado. Ele caiu em si. Marque na sua Bíblia aí. Caiu em si, o verso 17, né? A minha está marcado aqui. Então, pecado. Ele identificou o pecado. O que é pecado? Eu coloquei algumas definições sobre o pecado para nós. Nós ensinamos para as crianças, né? Sempre falamos, o que é pecado, criança? É tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente faz que desagrada a Deus. Vamos engrossar um caldo um pouquinho para nós vermos a definição mais profunda, a essência do pecado. Então, o pecado é uma atitude radical contra Deus, irmãs. O pecado é uma provocação a Deus. Você já foi provocada por alguém? Como você se sentiu ao ser provocada? Imagine provocar a Deus. O pecado é uma rebelião, uma revolta contra a autoridade legal. É estarmos contrário aos princípios divinos. O pecado é como uma criança quando ela manifesta e diz não. Eu tenho uma netinha, não é? Que o coraçãozinho dela está sendo tratado pelo papai e pela mamãe com a ajuda da palavra de Deus. E eu vejo como tem que ter perseverança, autoridade ali com ela, mas eu vejo o seu coraçãozinho também como é rebelde. Então, nós temos que ver que o pecado é um defeito, é errar o alvo, é falhar na vida. O pecado é uma decepção. Uma decepção. Nós decepcionamos Deus quando pecamos. E pecado, irmãs, é como nós falamos para as crianças, os pensamentos. Uma palavrinha pode achar tão simples, mas uma mentirinha, porque não tem pecado, pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Um julgamento, zombar, criticar, levantar falso, tudo isso é pecado. O texto fala que aquele jovem caiu em si, aquele jovem identificou o seu pecado. Era uma necessidade dele para recomeçar a vida dele. Ele queria. Em Deus sempre é um recomeço. Que esperança gloriosa, irmãs. Ele se arrependeu genuinamente. Aquele jovem caiu em si e viu a besteira que tinha feito. Tinha deixado seu pai, o amor, a esperança, a provisão, o amparo, o refúgio, a fortaleza. Não tenho nem palavras para descrever os benefícios de estarmos ao lado do Pai. Vale a pena, minhas irmãs, sermos fiéis, renunciarmos, não nos conformarmos com este mundo, a cada dia querer servir melhor ao Senhor. Minhas irmãs, é uma tolice abandonar o Senhor. Perto de Deus seremos abençoadas, longe de Deus seremos infelizes, amaldiçoadas. O pecado, nós sabemos, né, que promete muita coisa boa. Eu lembro de um pastor que tinha em nossa igreja, uma época, que ele dizia, pecar é bom, não é? Pecar é muito bom. Isso, o pecado promete prazeres, satisfação, alegria, liberdade. E alguém disse que o pecado é um senhor severo e seus servos sempre descobrem isso mais cedo ou mais tarde, com prejuízos na sua vida, porque todos aqueles que vai longe, sai de perto do Pai, vai para longe do Pai, voltam despedaçados. Mas voltam, quando voltam, há esperança, há um recomeço. O importante é voltar para o Pai. O filho pródigo, a gente viu que ele seguiu a inclinação natural do seu coração. Ele sentiu vontade na liberdade de ser livre, de ter prazeres, de ser independente, de não dar satisfação ao Pai. Mas a gente vê aqui que o mundo atrai, é uma verdade, mas em 1 João 2, 15 a 17 diz que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O Senhor disse para não amarmos o mundo, é para amarmos o Senhor. E olha só, eu gosto desse texto lá de Gênesis 4, 7 também,
quando Deus fala ali, Deus advertiu para Caim sobre o poder destrutivo do pecado. Ele disse: cabe a ti dominar o pecado. Deus advertiu Caim que o pecado destrói. E devemos também, minhas irmãs, dominar o pecado, os desejos da carne, vontade de fazer alguma coisa que não venha glorificar a Deus, dominar, estarmos a cada dia buscando o Senhor em primeiro lugar. Mas vamos voltar para a nossa cena, o nosso contexto. A gente está aqui naquela história do filho pródigo. Imagina Jesus falando para aquelas pessoas ali e ele contando que o filho lembrou-se do pai. Olha só a parte B do versículo 17, quando diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai. Ele começou a pensar como era a vida lá na fazenda do pai dele, na terra do pai dele, como o pai dele tratava os empregados dele. Lembrou-se de quanto seu pai era bondoso, amoroso. Lembrou-se que quando estava perto do pai estava seguro, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que tinha suas necessidades supridas. Irmãs, os pensamentos dele foram longe naquele momento. E ele imaginou, e nós podemos imaginar também, nunca vamos duvidar do cuidado do Pai por nós. Nunca vamos imaginar que longe do Pai seremos felizes, porque não seremos. Em Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Olha só como é bom sabermos que o Senhor nunca nos deixará. Então, eu vou deixar alguém que cuida de mim, que me protege, que me sustenta? Eu vou estacionar e não querer fazer as coisas para o meu Deus? De maneira nenhuma, irmãs. Então, vamos pensar aqui, irmãs. Esse jovem retrata firmemente a nossa natureza pecaminosa e rebelde com a qual nascemos. Muitas vezes não temos prazer na comunhão com o Pai, não é verdade? Muitas vezes nos apartamos do Pai indo para longe. Seja fazer a nossa vontade, é estar longe do Pai, viu? Quando eu não quero obedecer ao Senhor, eu estou me distanciando do Pai. Quando eu não quero olhar os ensinamentos, os princípios de Deus, eu estou indo para longe do Pai. E olha só, o fato de congregarmos assiduamente, o fato de participarmos de todas as programações da igreja, isso não quer dizer que é tudo na nossa vida espiritual, não é suficiente. Deus, Ele não só quer uma parte de nós, Ele quer um todo da nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Ele quer a nossa vida, minhas irmãs. Ele quer nós por completo para Ele. E muitas vezes nós somos orgulhosas e voluntariosas. E isso impede uma comunhão agradável com o Pai, sabia? Isso impede de recomeçar com esse orgulho. E desperdiçamos muito nosso tempo também. Olha, nós desperdiçamos o nosso tempo com o YouTube, com o Instagram, com Netflix. Nós desperdiçamos a nossa energia trabalhando demais secularmente ou fazendo qualquer outra coisa e não tendo tempo para realizar nada para o Senhor. A nossa capacidade sempre a gente vai pensar sempre em nosso favor e não dedicamos para o Senhor. Irmãs, Isaías falou que cada um se desvia segundo o seu próprio caminho. Precisamos cair em si e recomeçar a nossa vida com Deus. Reconhecer o problema que estava atrapalhando esse recomeço. O filho pródigo, ele expressou aqui um arrependimento genuíno. Ele despertou de uma condição natural e decidiu se arrepender. Ele caiu em si. Não esqueça mais essa atitude do filho pródigo. Ele caiu em si. Ele pensou no Pai, ele lembrou do Pai, ele agiu. Ele foi além dos pensamentos, quando ele disse assim, no versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Ali estava mostrando um arrependimento genuíno. Eu já ouvi de pessoas que estão desviadas dizerem assim: eu não tenho forças para voltar para o Senhor. Ou de crentes que dizem assim: eu já fui tão dedicado, mas hoje não sou mais dedicado.
eu já participei, eu já fui presidente de sociedade feminina, eu cantava no coral, ensinava as crianças na escola dominical, mas sei lá, passou o tempo, tive algumas decepções, tive alguma coisa assim. Minhas irmãs, né? Não pense assim. Não pense assim, faça como um filho pródigo. E levantando-se foi ao pai. E levantando-se foi para seu pai. Sabendo do amor de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, que Ele quer que chegamos até Ele, devemos levantar. Eu vou levantar, levante aí também e vamos até o Pai. Porque o coração que um dia ouviu do Senhor, que recebeu a palavra de Deus, jamais terá satisfação se estiver longe do Pai. Será incomodado, não estará satisfeito, é frustrado, não tem uma paz verdadeira. Precisa, como as parábolas, Jesus queria que seus ouvintes tivessem uma reação e uma ação ao ouvir o ensinamento dele. Agir é a própria essência, irmãs, do arrependimento. O arrependimento para a salvação tem que ter uma atitude. Tem que se arrepender, tem que se levantar e ir até o Pai. E aquele jovem, ele não ficou chorando ali, ele teve uma atitude. Aquele jovem não ficou remoendo, cheio de remorsos, com vergonha. E aí, será que o Pai vai me receber ou não? Ele foi porque ele sabia que o Pai iria receber. E ele disse no versículo 15, levantar-me-ei. Ele levantou. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Minhas irmãs, precisamos levantar também. O que é que está impedindo você de recomeçar? Aqui a necessidade de um recomeço, irmãs. É importante, é necessário, é urgente recomeçarmos uma vida com Cristo. Nós precisamos levantar, cair em si. Tem algo atrapalhando? Identifique, arrependa-se. E arrepender significa mudar de ideia. E foi isso que aquele filho esbanjador fez enquanto cuidava dos porcos. Ele caiu em si, o que indica que ele estava fora de si. O pecado traz uma insanidade na vida do homem. Falta senso de discernimento quando está em pecado. E ele mudou de ideia sobre si. Ele mudou de ideia sobre a sua condição de vida. Ele admitiu o seu pecado. Ele reconheceu que era pecador. E qual de nós não pecamos também? Através do Evangelho, nós somos instruídas diariamente a lidar com a tentação do pecado. Por quê? Nós somos tentadas a pecar todos os dias. E nós pecamos todos os dias. É uma realidade aqui. Lá em João 8,7, Jesus falando sobre aquela questão da mulher que foi pega em flagrante adultério, quando colocaram ela lá para ser julgada, Jesus disse, quem não tiver pecado, aqui atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, porque todos são pecadores. Concluindo, minhas irmãs, devemos cair em si, identificar se há algo atrapalhando a comunhão com o Pai. O Pai deseja que cheguemos perto dele, que nunca o deixemos. Ele quer que fiquemos perto, próximo, em comunhão com Ele. Hebreus 13:5b diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olhe o que Deus diz para nós. E o que é que nós dizemos para Ele? Não, Pai, agora não. Eu vou pensar mais um pouquinho. Não, estou lutando na minha fé, eu estou lutando na minha vida, eu vou melhorar. E olha o que é que o Pai diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E para concluir, eu tenho uma história para contar para vocês que tem a ver com o que nós estamos falando. Um pianista do século passado, muito famoso, estava para se apresentar num grande teatro nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Uma mãe entusiasmada que seu filho fosse ser também um pianista, levou seu filho para ouvir aquele concerto. Aquela noite, naquele salão, era uma ostentação. Os homens de smoking, as mulheres com seus vestidos muito elegantes. E aí a mãe com seu filho de 9 anos de idade estavam esperando e o menino estava inquieto, não estava ali tranquilo, era muito barulho, pessoas conversando, risadas e tudo mais. E aquela mulher, a mãe daquele menino, se virou para conversar com uma amiga sua. De repente o filho saiu e ela não percebeu. O menino caminhou até aquele grande palco, onde ele viu um lindo piano grande.
uma banqueta revestida de couro, e eram tantas luzes lá em cima daquele palco que ele não estava vendo direito, mas ele conseguiu se sentar na banqueta do piano e com seus dedinhos fininhos e pequenos ele conseguiu encontrar as teclas brancas e pretas do piano. E ele começou a dedilhar, e sabe qual a melodia que saiu? O bife. De repente a plateia, que estava toda conversando alto, parou de ouvir. Observou o menino e começaram a gritar: quem é esse garoto? Tira esse garoto daí, o que é que ele está fazendo? Cadê a mãe do garoto? O pianista famoso estava no seu camarim se preparando para vir. De repente escutou aqueles gritos e ele imaginou o que estava acontecendo. Ele pegou a sua casaca imediatamente e correu para o palco. Quando ele chegou lá, ele se aproximou do menino, debruçou-se por cima do menino e colocou seus dedos na tecla também. Começou a dedilhar algo que harmoniasse, tivesse uma harmonia com a melodia, o bife. E começou a sussurrar no ouvido daquele menino: não pare. Não desista, continue, prossiga, não pare, não desista, continue, prossiga. Irmãs, o nosso Deus é assim conosco também. Ele não quer que desistamos de andar com Ele. Ele quer que recomeçamos uma vida nova a cada dia com Ele, em fidelidade, em amor, em compromisso e em responsabilidade. É necessário recomeçar, identificando o que atrapalha a minha vida com Deus. Que Deus nos abençoe e amanhã prosseguiremos na vontade dEle nosso próximo estudo. Obrigado, Pai, por esse tempo. Abençoa cada uma de nós. Nos ajuda a interessarmos, Pai, pelo Senhor e sempre prontas para recomeçar uma vida com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, amadas irmãs. Então, que nesta noite o Senhor possa ter falado grandemente ao coração de cada um de vocês, através da palavra do Senhor que foi trazida pela serva dele, né, a nossa irmã Vanusa Consentino. Que bênção aprender mais do Senhor e saber que nele sempre há um recomeço. Vamos estar ansiosos para amanhã estarmos aqui na continuidade desses estudos, tá certo? Não esqueçam, se não prestou direito, não prestou atenção, assiste de novo. Anota que vamos fazer no sábado, que vamos estar ao vivo, né? Perguntas ou alguma outra coisa, mas assim, vai ser muito importante que vocês estejam afiadas com aquilo que será ministrado, né? Durante esses 3 estudos. Então, fiquem atentas, principalmente para que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de vocês. E até amanhã, às 7h30, nesse mesmo canal aqui, tá certo? Um grande abraço. Queremos, assim, agradecer a presença de cada uma aqui, tá bom? E não esquecendo, colocar o nome, o seu nome, a igreja que você faz parte, tá certo? E a cidade onde você está falando, para que a gente possa fazer as anotações, para a gente fazer sorteio, que será feito no sábado, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, queremos te agradecer por esse momento, te agradecer porque o Senhor tem falado aos nossos corações, que os nossos corações estejam atentos à tua palavra e nos muda, Senhor, nos molda de acordo com tua vontade e que possamos, ó Deus, olhar para cada uma de nós dentro, Senhor, e ver o que é que precisa se recomeçar, o que é que precisa retornar, ó Deus, voltar a olhar os olhos para ti, Senhor. Trabalha em nosso coração. Te pedimos pelo estudo de amanhã, pelo momento que teremos, pela programação que temos preparado, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. É isso que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém e até amanhã.
recomeçar. De onde eu errei, Senhor, vem me sondar, abrir meu coração, vem comigo caminhar, me dizer o que fazer para continuar. Reconstruir, o vaso foi quebrado quando eu me troquei por um momento de prazer, um prato cheio de pecado. Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em ti recomeçar. Me arrepender e me render em tua presença. Eu quero, Pai, recomeçar. Mais uma vez a tua mão me levantar de novo, vou recomeçar. Foi quebrado quando eu me troquei por um momento de prazer, um prato cheio de pecado. Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em ti recomeçar. Me arrepender e me presença. Eu quero, Pai, recomeçar. Mais uma vez a tua mão me levantar de novo, vou recomeçar. Me arrepender e me render em tua presença. Eu quero, Pai, recomeçar. Mais uma vez a tua mão me levantar de novo, vou recomeçar.